Eu finalmente assisti Vinland Saga, mas será que ele é realmente tudo isso que dizem? Hoje eu vou falar da primeira temporada de Vinland Saga e dar a minha opinião sincera sobre o anime. E já fica o aviso, este vídeo contém spoilers. Quando comecei a assistir Vinland Saga, eu esperava uma história de vingança. Afinal, praticamente todo mundo conhece a premissa básica. Thorfinn quer se vingar do homem que matou seu pai. Mas o primeiro episódio me passou uma impressão completamente diferente. Por alguns momentos eu até achei que estava assistindo um Slice of Life Viking. Somos apresentados a Thor, sua família e a pequena vila onde vivem. E logo fica claro que existe algo especial naquele homem. Thor foi membro dos Jones Vikings, uma tropa de elite lendária, e era conhecido como o Troll dos Jones Vikings por sua força absurda. E foi justamente isso que mais me chamou a atenção no início. A cena em que ele derrota dezenas de guerreiros praticamente sozinho é impressionante. Mas o que me fez gostar ainda mais do personagem foi perceber que ele não dependia apenas da força. Na luta contra Askeladd, fica evidente que Thor também é extremamente inteligente. Ele luta para vencer, mas sem abrir mão dos seus princípios. E é aí que acontece a cena que define toda a história. Quando Thorfinn é feito refém, Thor escolhe sacrificar a própria vida para proteger seu filho. E deixa uma das frases mais marcantes do anime: um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. A partir desse momento, a impotência de Thorfinn é quase dolorosa de assistir. Ele não consegue fazer nada, não consegue salvar o pai, não consegue lutar, não consegue se vingar. Ele é apenas uma criança vendo seu mundo desmoronar diante dos próprios olhos. E é justamente aqui que minha opinião começa a divergir do rumo que a história escolheu seguir. Eu não gostei da decisão de fazer Thorfinn passar anos seguindo o homem que ele mais odeia. Eu até entendo a proposta. Entendo que ele queria derrotar Askeladd em um duelo honrado. Também gosto da ideia de que ele tenta seguir, de certa forma, os valores deixados por Thor. Mas para mim foi estranho vê-lo abandonar completamente qualquer outra perspectiva de vida. Ele ainda tinha uma mãe, ele ainda tinha um irmão, ainda tinha um lar para voltar. Mesmo assim, passou anos servindo Askeladd, matando pessoas em seu nome, participando de guerras que não tinha nada a ver com sua vingança. O que mais me incomodou foi justamente isso. Não foi a sede de vingança, foi a forma como ele se tornou uma ferramenta do próprio homem que queria matar. Inclusive, eu esperava uma história completamente diferente. Achei que Thorfinn ficaria forte o suficiente para derrotar Askeladd, apenas para descobrir depois que havia alguém por trás da morte de seu pai. Nesse caso, a vingança não terminaria ali. Ele seguiria atrás de Floki e de todos os responsáveis. Mas Vinland Saga decidiu seguir outro caminho. E apesar de eu não ter gostado de algumas escolhas, admito que elas tornaram a história menos previsível. Agora, se existe um personagem que carregou boa parte da primeira temporada para mim, esse personagem foi Askeladd. Desde sua primeira aparição você fica curioso. É cruel, é manipulador, é inteligente e parece estar sempre alguns passos à frente de todo mundo. O mais interessante é que ele percebe algo em Thorfinn que o próprio garoto não consegue enxergar. Ele entende sua raiva, entende sua obsessão e usa isso contra ele durante anos. Tudo o que o Thorfinn queria era um duelo. Tudo o que Askeladd precisava era alguém disposto a fazer qualquer coisa para conseguir esse duelo. A relação entre os dois é facilmente uma das melhores partes do anime. Existe até um momento em que Askeladd diz: "Você é jovem, o tempo está do seu lado. Você vai crescer e eu ficarei velho." Quando ouvi isso, pensei que o grande confronto final entre os dois estava cada vez mais próximo. Principalmente porque Thorfinn já havia se tornado um guerreiro extremamente habilidoso. Sua velocidade era impressionante, sua técnica também. Tudo parecia apontar para esse inevitável acerto de contas. Outro personagem que gostei muito foi o Thorkel. É impossível não gostar dele. Toda vez que aparecia na tela eu sabia que algo divertido estava prestes a acontecer. O
contraste entre Torque e os outros personagens é enorme. Enquanto muitos lutam por ambição, vingança ou sobrevivência, Torque luta porque simplesmente ama a guerra. Ele é uma verdadeira força da natureza, uma lenda viva. Um homem capaz de esmagar guerreiros experientes como se fossem crianças. As lutas entre Thorfinn e Thorkell foram algumas das cenas mais tensas da temporada. E justamente por isso eu estava muito curioso para o confronto que a abertura praticamente entregava. Mas quando finalmente ele aconteceu, eu achei um pouco decepcionante. Thorfinn não foi derrotado de forma definitiva, mas ficou claro que ainda existia um abismo enorme entre ele e Thorkell. Se não fosse a intervenção de Askeladd, ele dificilmente teria conseguido sair daquela situação. Já o personagem que eu menos gostei durante boa parte da temporada foi o Príncipe Canute. No começo ele parecia extremamente passivo, sempre escondido atrás de Ragnar, sempre evitando confrontos, sempre deixando que outras pessoas tomassem decisões por ele. Era um personagem com pouca presença e uma personalidade muito fraca. Mas tudo muda depois da morte de Ragnar. A partir dali, Canute começa a questionar tudo. Sua fé, seu propósito, o significado do sofrimento e até mesmo Deus. Ele passa a enxergar um mundo marcado pela violência, pela injustiça e pela dor. E chega à conclusão de que Deus abandonou a humanidade. Ou talvez nunca tenha se importado com ela. Essa transformação leva a desenvolver uma visão misoteísta, ressentindo Deus por permitir tanto sofrimento. Então ele decide tomar uma atitude. Se Deus não criará um paraíso para os homens, ele próprio fará isso. Mesmo que precise conquistar poder para alcançar esse objetivo. Foi uma mudança extremamente repentina, mas ao mesmo tempo foi justamente essa mudança que me fez começar a gostar do personagem. Pela primeira vez fiquei curioso para saber o que ele faria dali para frente. No entanto, a parte mais interessante da reta final continua sendo Askeladd. Descobrir suas origens, entender sua ligação com Gales, conhecer suas motivações, tudo isso acrescenta ainda mais profundidade a um personagem que já era excelente. Então chegamos ao confronto político entre Canute e o rei Sven. A tensão cresce a cada episódio, até que acontece a melhor cena da temporada, quando Sven ameaça destruir tudo aquilo que Askeladd mais ama. Ele finalmente perde o controle e simplesmente arranca a cabeça do rei. Foi um momento chocante, mas também extremamente satisfatório. O problema é que logo depois vem algo que me decepcionou. A morte de Askeladd. Não porque ela foi ruim, muito pelo contrário, mas durante toda a temporada eu estava esperando que fosse o Thorfinn quem colocaria um ponto final naquela história. Eu passei 24 episódios esperando esse momento, e ele nunca aconteceu. Por isso consigo entender completamente o desespero de Thorfinn. Sua vingança foi roubada, seu propósito desapareceu. Anos da sua vida foram dedicados a um objetivo que deixou de existir. E talvez o mais interessante seja justamente isso. Naquele momento parecia que ele não sentia apenas ódio por Askeladd. Talvez também existisse respeito. Talvez até uma estranha forma de admiração. Então a temporada termina, com Thorfinn sendo arrastado em desespero depois de atacar Canute. E minha reação foi simples. Sério? Acabou assim? Foi um final que me deixou frustrado, mas também curioso para saber o que viria depois. No geral, Vinland Saga possui personagens excelentes, diálogos marcantes e alguns momentos realmente memoráveis, mas também tomou decisões narrativas que não funcionaram tão bem para mim. Por isso minha nota para a primeira temporada é 7 de 10. É um anime que vale a pena assistir, mesmo que eu tenha saído da temporada mais frustrado do que satisfeito. Agora me contem nos comentários, vocês concordam comigo ou acham que eu não entendi a proposta da obra? E aproveitando, se você gostou deste vídeo, recomendo assistir também ao meu primeiro vídeo do canal, onde eu falei sobre os melhores animes de todos os tempos. O link está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.